Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo, você está no canal O Livro das Profissões da Usinaria, direto de Rio Preto. Hoje a minha convidada é a doutora Aline Moreira, que é dentista e palestrante. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho da minha profissão, de uns novos olhares que tem para a odontologia hoje. Eu sou formada, já faz 27 anos, Ótimo. Formei em Marília e fui me especializando na área de DTM, que são as disfunções da articulação, em distúrbio do sono, halitose, zumbido. Então, é um olhar da odontologia também, assim, um pouco mais para além dos dentes. Para além dos dentes. É interessante que você fale isso porque eu sempre imagino quando a pessoa vai procurar, né, a odontologia, ela não imagina que a profissão vai além dos dentes, né? Então, quando você fala, por exemplo, de articulação, disfunções de articulação, são articulações mandibulares. Isso. Né? E para a gente que é leigo na área, não tem ideia, como que funciona essa área da odontologia? Como que, de forma geral, assim, o que ela abarca? Então, assim, a minha especialização é em DTM, dores orofaciais, com ênfase em distúrbio do sono. Uhum. Então, assim, às vezes o paciente ele tá com uma dor, que ele acha que é uma dor de dente, né? E essa dor, a origem dela não é no dente. Ela, às vezes, é uma dor neurológica ou é uma dor da compressão da inervação que está próxima da articulação. E ele fica com aquele desconforto. Não sabe muito bem onde é. Ou então ele fala assim, é esse dente que está doendo. Uhum. E ele vai... O dentista quer mexer esse dente. E se o profissional, no momento, não fizer uma radiografia, não fizer uma avaliação, for só para a sintomatologia do paciente, ele vai abrir aquele dente e fazer um canal. E às vezes não vai resolver a dor desse paciente. Entendi. Ele vai continuar. Então a gente fala que é uma dor orofacial, porque ela está no dente, mas a origem dela não é no dente. Então quando esse paciente chega, né, às vezes... porque já fez vários canais e não resolve aquela dor. Entendi. Às vezes já extraiu o dente e não resolveu aquela dor. Ou então ele está indo muito no otorrino, achando que é uma dor de ouvido, né? E não é. O otorrino faz toda a avaliação, fala, olha, não tem nada, seu ouvido está normal, não tem nenhuma perda auditiva, não tem nenhuma outra questão que justifica essa dor de ouvido. E às vezes, se ele tem a oportunidade de fazer uma palpação na articulação, geralmente quando ele palpar, o paciente vai referir a dor lá no ouvido. Entendi. E isso acontece por quê? Porque a articulação, ela fica numa posição dentro de uma cavidade. Uhum. E aqui está a articulação e aqui está o ouvido. Então, se a pessoa está com apertamento dos dentes, ela vai estar comprimindo essa articulação dentro da cavidade. Entendi. Automaticamente, ela vai comprimir nervo e ligamento aqui e daqui atrás está o ouvido. Então, daqui dessa região sai uma inervação que ela vem para a mandíbula, que ela vem para a maxila, que ela vem para fundo de olho, que ela vai para a testa, que ela vai para o ouvido, que ela vai para o pescoço. Então, às vezes, a sintomatologia desse paciente é dor de ouvido frequente, né, sem uma causa, sensação de ouvido tampado, como se ele estivesse subindo a serra, descendo a serra, mas isso sem estar lá, né? Então, ele está no dia a dia dele com essa sensação. O zumbido é muito frequente, né? E a sensação, às vezes, de água no ouvido, ou tem muita dor de cabeça, cefaleia, por conta de problemas articulares. Entendi. E assim, ó, quando a gente... que interessante, porque eu não tinha ideia que a profissão de dentista ela pudesse estar relacionada com sono, por exemplo, né? E que questões relacionadas à dor de cabeça pudesse ser influenciada por uma questão que o dentista poderia tratar, né? E toda essa área de conhecimento, isso é aprendido durante a graduação ou você tem que se especializar nisso? Porque você falou que sim, é especialista, mas como que funciona esse universo? Eu acho que na universidade a gente tem uma pincelada, uma leve pincelada, bem leve, e depois a gente vai se aprofundando. Tá. Quando eu me formei, ainda não existia a área de DTM, então muito dos casos de estalo de articulação, geralmente, antigamente era isso, o estalo e o ranger dos dentes, esse paciente ele é encaminhado para o ortodontista. Ok. Né? E geralmente fazia-se placa, era esse o tratamento antigamente. E cada vez mais foi se aperfeiçoando no diagnóstico e tratamento desses pacientes. Então, hoje tem o olhar, não só de olhar se o paciente está com o dente desgastado de ranger, ou se ele está apertando os dentes, mas tem que ter o olhar de como é que está essa articulação, antes de eu intervir em qualquer coisa. Porque se esse paciente já está com processo de compressão dessa articulação, de sobrecarga, então o que acontece? Com o passar do tempo, essa sobrecarga ele está comprimindo, vai diminuir a lubrificação dessa articulação.
O disco articular, igual a gente tem no joelho, que tem o menisco, Sim. a gente vai comprimir esse disco. Com o passar do tempo, ele vai ter deformação e ele vai começar a deslocar. Quando ele desloca, é que o paciente começa a ouvir os estalos no abrir e fechar a boca. Então, é toque, toque. Então, isso é um ruído por conta desse deslocamento do disco. E aí, só colocar a placa não necessariamente vai resolver. Eu entendi. E aí tem que ter fisioterapia, fone. É um tratamento multidisciplinar. É isso que eu ia perguntar para você. Essa questão que quando você fala assim, ó, eu preciso olhar para praticamente a raiz do problema. O problema não é o dente, né? O problema é o maxilar e o desgaste da articulação. E aí eu ia perguntar realmente se tem outros profissionais que abarcam esse processo. E você disse fisioterapeuta, né? Como que funciona essa sua conexão, então, com essas outras áreas do conhecimento? É tudo você ou existe uma conexão entre profissionais? Não, existe uma conexão, tem que ter uma multidisciplinaridade aí de multiprofissionais trabalhando e o paciente está ciente disso. O paciente está ciente. Porque, geralmente, no cotidiano nosso da correria, a gente está habituado a querer um remedinho, uma pílula mágica, uma coisa que a placa que coloca na boca e resolve. E muita coisa depende de hábito e consciência corporal. Tá. Então, esse bruxismo, antigamente falava bruxismo, ranger dentes. Ranger dentes. E apertamento de dentes. Tá. Hoje em dia, é a mesma nomenclatura. Se está rangendo ou se está apertando, a gente engloba como bruxismo. E esse bruxismo, ele pode ser à noite, que é o bruxismo do sono, e ele pode ser o bruxismo do dia, que é o bruxismo de vigília. Tá. Então, tem uma diferença aqui. O bruxismo do sono, primeiro eu preciso identificar. Esse bruxismo, ele é primário, ele surge do nada, ou ele é um bruxismo secundário. Esse paciente tem um refluxo, que vai desencadear esse bruxismo. Ele tem um ronco, que vai desencadear esse bruxismo. Então, não basta eu colocar uma placa para proteger os dentes dessa sobrecarga se eu identificar. Se o paciente tem ronco e eu colocar uma placa de bruxismo superior, vai piorar esse ronco. Então, talvez, se esse ronco for pequeno, aí eu faço uma análise de sono, então eu faço biologia, que é um aparelhinho, né? O paciente dorme durante a noite com ele, e aí ele vai me falar se o paciente tem ronco, se não tem, como está a frequência cardíaca, como está a saturação de oxigênio. É uma polissonografia tipo 4. A única diferença de uma polissonografia completa, que é aquela que o paciente vai e dorme lá no laboratório, é que ela não vai me trazer se esse paciente, em quais estágios do sono ele passou. Entendi. Então, para eu fechar esse diagnóstico, se eu vou poder colocar uma placa nesse paciente de bruxismo, ou se eu vou ter que ir para o aparelho de ronco, ele já faz essa triagem inicial. Se eu identificar nessa triagem, não, ele tem um índice de apneia muito grande, que são as paradas respiratórias durante a noite, aí eu vou encaminhar para o médico do sono, para o otorrino e para uma polissonografia completa. Entendi. Porque, às vezes, o melhor tratamento não é o aparelho do ronco, ele é uma alternativa. Mas, talvez, a melhor opção para ele, o padrão ouro, seria um CPAP, que é aquele aparelho que a pessoa dorme do lado, ela coloca uma máscara no nariz, ele libera uma pressão quando tem uma parada respiratória. Né? E uma apneia, ela é considerada quando a gente para de respirar por 10 segundos. 10 segundos? Se você parou menos disso, é uma hipopneia, que diminui a oxigenação, mas você não tem a parada. Então, às vezes o paciente não tem uma apneia, mas ele tem uma hipopneia. E aí, se eu coloco a placa de bruxismo, esse paciente, quando ele deita, a articulação dele gira um pouco para trás, comprime via respiratória, vai obstruir e a língua vai ocupar mais espaço e vai piorar o ronco. Entendi. Então, talvez eu estou protegendo o bruxismo, colocando uma placa, mas eu estou piorando a apneia dele. Então, por isso que o diagnóstico e a anamnese ela tem que ser completa, é 1h30 de consulta. Entendi. Né? Às vezes o paciente vem assim, não, eu quero fazer uma placa, eu tenho bruxismo. Mas não é, né? Na verdade, quem dá o diagnóstico é você, não é? Mas é porque às vezes ele já vem de outros profissionais que falavam para ele, eu já uso uma placa, agora eu preciso trocar, quero só trocar. E existe o médico Google influencia muito nesse diagnóstico que o paciente vem até você? Eu acredito assim, ele vem com conhecimento que eu acho que é bom, mas eu gosto muito de explicar para o paciente, pegar o exame, eu pego uma tomografia, mostro para ele onde que está, por que daquilo, porque às vezes ele vem com uma opinião que não é a que eu vou dar para ele de diagnóstico, mas só que eu vou levar argumentos para ele que ele vai entender. Né? Eu gosto que o paciente pergunta, ele fala, eu vou perguntar, às vezes assim, eu sou muito preocupado com a minha saúde. Ótimo, pode perguntar, não quero que você fique com dúvida. Entendi. Entendeu? Então, fica bem clara essa conversa. E isso é importante para o paciente. Ele dá segurança, dá individualidade nesse tratamento, dá acolhimento. E eu acho que, nesse sentido, você fala assim, dá segurança para o paciente, ao mesmo tempo que você
conversa com outros profissionais de outras áreas e, ao mesmo tempo, se especializa profundamente na sua profissão, né? São 27 anos. É muito tempo, né? Gostoso. De especialização. Tudo isso, para você se locomover na sua profissão, quais são as habilidades que você teve que desenvolver para lidar com esse paciente, ser mais atenciosa? Eu acho que você trabalha muito também no universo da dor. Como é que funciona é uma paciência? É uma empatia? Quais são as habilidades? Eu acho que é uma empatia, um respeito com a dor do paciente e com o medo dele. Né? Muitos pacientes deixam de fazer o atendimento, o tratamento odontológico, por medo, né? Porque antigamente a forma de atendimento ela era mais seca, ela já era chega, abre a boca, vão fazer, não tinha uma conversa. Não, essa dorzinha é assim mesmo, a anestesia pegou, você que está inventando moda, né? E, então, assim, eu acho que é um olhar, eu acho que talvez isso favoreça, né? Porque eu venho de uma família de psicólogo, de psiquiatra, então tem esse olhar, esse respeito mais com medo do paciente. Né, eu falo que eu fui fazer odontologia para pagar a língua, porque eu dei muito trabalho para escovar o dente para minha mãe. Então, assim, eu entendo, eu sei o que é sentar na cadeira do dentista. Ótimo, legal. Né? Então, aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo, eu procuro não fazer com o meu paciente. Entendi. E interessante porque, assim, né, esse olhar empático para o cliente, né, ou melhor, para o paciente, eu acho que é essa visão bem contemporânea de cuidar da pessoa, né? Porque acho que a dor é algo que... a pessoa quer resolver aquilo emergencialmente, todo mundo quer se livrar dessa dor, ou, desse incômodo. E eu acho que a gente tem que sim fazer profissionalmente, ter esse processo de empatia. Não tem como, acho que, criar uma distância profissional. Uma barreira, às vezes, né? Isso a pessoa fica incomodada de perguntar, ela sai com dúvida. Isso. A pessoa deixa ali, né? Uma barreira que a pessoa não se sente confortável. Né? E eu acho que não, eu acho que é péssimo quando a gente sai de uma consulta com dúvidas e querendo perguntar. Então, às vezes eu falo para o paciente, porque se você foi embora, ficou em dúvida, pode mandar WhatsApp, pode me perguntar, eu te esclareço. Né? O meu tratamento é muito individualizado, então eu falo, não tem receita de bolo. Né? Para dor, para cada paciente com dor, às vezes que vem com dor crônica, né? Eu sempre começo com o mínimo de medicamento e vou aumentando. Então, eu falo, é importante o paciente não desistir do tratamento. Sim, sim. Porque o que acontece? A gente quer a pílula mágica. Aí eu passo uma prescrição e ele fala, isso aí não fez efeito não, vou para outro. Aí ele vai para outro começa do zero de novo. Entendi. E vai começar. Então, eu falo, se não deu certo, volta e me fala por quê. Ou eu vou aumentar a dose, né? Principalmente paciente de enxaqueca. A gente começa numa escada de medicamento. Eu não vou dar o máximo. Eu não vou usar a minha carta na manga de cara. Não, perfeito. Eu vou começar do que tem menos efeito colateral, do que tem menos dosagem. E aí eu vou aumentando. Então é importante essa comunicação. Né? O paciente fala, não pode desistir. E é interessante quando você fala que não tem uma fórmula mágica, porque assim, né? Eu acho que todas as profissões, elas são abarcadas por processos, né? E essas profissões que são vinculadas às pessoas de forma geral, encontram então as particularidades dos indivíduos. E à medida que a pessoa compreende que não tem uma fórmula mágica para o problema dela, que existe um processo, desde um diagnóstico bem feito, desde os exames bem também realizados, né? Acho que tem exame de, como você disse, tomografia, tem exame, raio-x, tem ressonância, tem exame de saliva. Então, às vezes, o paciente ele vem para um bruxismo, e aí eu falo, a hora que ele, às vezes, chego na parte do exame clínico, eu falo, você viu que sua boca está avermelhada? Você tá com mais inflamação? Tá sangrando sua gengiva? Ah, sangra! Você dorme de boca aberta? Ah, durmo. Então, você sabia que se você dormir de boca aberta, a respiração resseca mais a mucosa e vai predispor você a ter mais sangramento de gengiva e inflamação gengival? E se você tem essa inflamação gengival periodicamente, vai ter esse sangramento na gengiva, ela fica ali, você não resolve, geralmente você passa o fio dental, sangrou, você fala, machuquei, não vou passar o fio dental uns 3 dias. Vou escovar mais devagarzinho. O que acontece? Acumula mais bactéria. Perfeito. E aí essa bactéria, ao invés de ficar na gengiva, ela vai para o osso. E aí começa a ter perda óssea. Só que isso fica naquele vai e volta. Sara e cura, sara e cura. A longo prazo, né? Porque eu sempre falo, a longo prazo, não é a gente olhar só para o agora. Sim. Né? Às vezes o paciente quer olhar só agora. Ok, vou olhar só agora, o que você quer para agora. Mas eu sempre gosto de falar, planta sementinha, para ele ter um olhar da saúde bucal. Você não vai fazer agora, mas você vai olhar para isso. Ótimo. Né? Então, às vezes o olhar da saliva é esse, dessa respiração,
né? Que isso, se ele tem pouca saliva, se ele respira pela boca, durante a noite a gente já diminui a quantidade de saliva na boca naturalmente, aumenta a proliferação de bactéria e ele ainda não faz a filtragem do ar que está entrando, porque ele respira pela boca. Então a boca fica mais seca, aumenta a proliferação de bactéria relacionada à cáries, à inflamação gengival, né? E aí, se esse paciente é um paciente diabético, ele vai ter mais a boca seca ainda, Sim. e aí durante a noite vai diminuir mais ainda, e se ainda ele for um respirador bucal, vai ficar difícil às vezes dele controlar essa diabetes dele, e se ele ainda não tiver um sono bom. Perfeito. Então, é uma coisa, eu falo assim, a gente é uma engrenagem. Entendi. Então, eu trato o meu paciente com esse olhar geral, eu não vou fazer tudo. Né? Então, às vezes eu olho o exame de sangue dele e vejo que o hormônio da tireoide está baixando, ele não está ainda no hipotiroidismo. Mas fala, você já observou que o seu hormônio está baixando? Seria interessante você ir para o endocrinologista. Para quê? Para você fazer a prevenção, não esperar você ficar com hipotiroidismo. Né? Às vezes, hoje, o olhar da saúde é muito para a doença. E eu sempre procuro levar para o olhar da saúde. Ótimo. E, pô, isso é muito legal, porque assim, esse olhar mais holístico sobre o problema, né? Acho que é essa a palavra, né? Esse olhar geral que abrange. Acho que olhar amplo, né? Amplo. Ele acho que é necessário, porque é um olhar também de consciência, né? É uma consciência de que a pessoa precisa, primeiro, o profissional precisa ter as habilidades, os conhecimentos para ter esse olhar mais amplo, ao mesmo tempo que essa consciência para o paciente possibilita que ele se trate de uma forma mais saudável, não só resolva um problema, como você bem disse, mas também resolva, não deixe que um agravante, né, que algo se agrave em uma esfera de contexto geral da saúde. E você acha que, nesse sentido, os profissionais hoje que se formam, eles estão preparados para esse nível de consciência ou é uma escala de aprendizagem que vai pós-faculdade? Eu acho que ele não sai com essa formação. É um olhar, eu acho que individual da pessoa, né? Porque ainda a faculdade é uma faculdade que é muito ainda curativa, né? E pouco preventiva, né? Como assim, hoje, há pouco tempo, aliás, agora está se falando mais sobre saliva. Ótimo. Né? Antes o dentista não olhava saliva. Né? A gente era habituado a olhar uma maloclusão e vai pôr do aparelho, olhar uma cárie e vai tratar, e olhar essa relação da boca com a saúde geral. Né? Então, assim, quando eu comecei a estudar, me especializar, eu fui para a DTM, que é a disfunção da articulação, e aí eu vi paciente com dor crônica, e aí eu vi que para tratar a dor crônica, a influência do sono. Então, eu comecei a aprofundar em sono, porque se você não tem um sono reparador, você predispõe a ter mais dor crônica, você predispõe a ter dificuldade de oscilação de hormônio, você não vai ter liberação de hormônio, né? Você vai ficar mais cansado, você vai ter um Alzheimer precoce. Então, às vezes, esse paciente está tentando regular a pressão e não consegue, está mudando muito o medicamento, porque o sono não está reparador. Entendi. Então, uma coisa vai puxando a outra quando você quer o bem-estar geral da pessoa. E olha só que interessante, porque quando você... Para mim, assim, então até teve um movimento que não é saída da sua área, porque se eu penso no dentista, eu tô pensando na boca. Aí você tá falando do sono, né? Isso não tá relacionado com a boca. Me explica isso. Porque assim, tem a medicina do sono e tem a odontologia do sono. Odontologia do sono. Ah, legal. Então, assim, a medicina do sono, né? Geralmente o paciente vai procurar porque tá muito cansado, muita sonolência durante o dia, tem uns questionários para responder, né? Então, às vezes, geralmente pergunta se tem muita sonolência durante o dia, como que é o seu sono? Durmo super bem. Você acorda muito pra fazer xixi? Acorda umas 3 vezes. Então, já não tá tudo bem. Entendi. Né? Então, eu vou começar a mostrar para ele que esse sono não é tão bom assim. Né? O nosso corpo, o nosso organismo, com a evolução, né, foi perdendo o parâmetro do que é dormir. Então, esse médico do sono, ele vai olhar, né, esse hipnograma, como é que está essa distribuição do sono. Porque a gente tem durante a noite de sono, um ciclo de sono dura de 60 a 120 minutos. E durante um ciclo, a gente passa pelos estágios de sono, que é o de vigília, quando a gente está acordado, e a gente vai para o N1, N2, N3 e chega no sono REM. Então, cada estágio tem uma importância para uma reparação do nosso corpo. E quando você não passa por todos esses estágios, alguma coisa vai ficando defasagem. E quando a gente é jovem, o corpo vai dando conta de compensar. Mas eu falo assim, né, depois dos 200, que todo mundo brinca, depois dos 200 começa, dor disso, dor daquilo, problema. Por quê? Porque o corpo vai dando sinais que ele está sendo sobrecarregado há muito tempo.
Entendi. Então, a medicina do sono vai ter esse olhar e a odontologia do sono vai olhar para quê? Porque se esse paciente ele não tem um sono reparador, ele vai predispor a mais dor de bruxismo, porque, né, se ele não está com a via aérea dele liberada aqui, né, se ele está com muita obstrução, tem amígdala grande, né, alguma outra questão, quando obstrui, uma forma do organismo te proteger que obstruiu e desbloquear é você ranger o dente, porque você vai movimentar para poder desbloquear lá, né? Outra questão é que quando esse paciente ele tem um distúrbio do sono relacionado a ronco, apneia, hipopneia, o dentista ele pode, né, tratar com o aparelho do ronco. Tá. Que aí eu trouxe um dos modelos aqui, que é um aparelho que ele vai usar superior e inferior, né? E esse aparelho, ele dá uma certa mobilidade de avanço, de lateralidade, e ele tem um aparelhinho que eu vou ativando ele. Conforme eu vou ativando, essa mandíbula vai avançando. Se a mandíbula avança, eu libero aqui. Isso quem faz é o dentista. Mas aí, durante isso aqui, eu tenho que avaliar com o Biologix como é que está a evolução, para eu saber o tanto que eu vou avançar. Tá. Né? E antes de eu colocar isso, eu tenho que ver como é que está a articulação desse paciente, porque se ele tiver algum processo degenerativo ali, eu vou avançar. Se eu vou avançar, eu vou, né, estirar ligamento e músculo, eu vou piorar essa condição articular. É um processo então, de achar uma solução, testar essa solução e adaptar para o paciente. Que interessante. E aí o paciente tem que ter consciência da importância dele usar isso. Ah, não quero, não acostumei. Ok, mas o senhor sabe o que vai acontecer a longo prazo? Né? Então, se você não olhar, agora eu tenho um paciente que ele fez o exame do Biologix comigo, porque a família reclamava que ele roncava muito. Ele, mas eu não escuto, eu não, né, não tem problema. E o filho falava, eu tenho que dormir no outro quarto, não sei o quê. Eu falei, não, vamos fazer então. Então, o índice normal é até 5. O dele deu 50. Ô, louco. O que acontecia? Ele estava dormindo, almoçando, ele ia no meu consultório, dormia na sala de espera, ele sentava para o atendimento, dormia, até que dormiu, ele é professor, foi dar uma aula externa, dormiu, tropeçou, caiu. Dormiu andando? Andando. Nunca vi. Porque o sono dele não era reparador, ele não descansava durante a noite. E aí vai dando staff mental. Entendi, um staff mental. Porque a gente vai tendo no N1, N2, N3, o cérebro vai relaxando e vai tendo a reparação dos músculos e órgãos durante esse tempo. Então, nessa fase de N1, N2, N3, a gente faz a reparação física. Quando a gente chega no sono REM, aí o corpo está aí inverte, o corpo está totalmente relaxado e o cérebro vai consolidar tudo que aprendeu. Por isso que a gente tem sonhos. E a gente vai consolidar o que já tinha de aprendizado com o que a gente aprendeu no dia. E quando que a gente lembra do sonho? Depende do estágio que eu dei uma acordada. Porque a hora que eu acabo o sono REM, digamos que eu finalizei um ciclo. Então eu vou dar uma leve despertada, um micro despertar quando eu nem percebo e volto no novo. Quando eu acordo entre esses ciclos, eu volto para o zero. Então se eu acordei no N3, eu não vou continuar em N3 e vou para o sono REM. Não, eu vou voltar para o zero. Então, cada vez que eu acordo durante a noite, eu estou interrompendo o meu ciclo do sono. E aí eu não estou fazendo a reparação. E aí o que acontece? Eu não tenho uma oxigenação adequada. Tá. Né? Então, o que acontece? As toxinas vão ficando no cérebro. Porque eu não estou fazendo o sono REM. E aí eu preciso olhar nessa noite de sono desse paciente, quando ele chega com uma polissonografia, como que está a distribuição. Na primeira noite do sono, primeiro período da noite, eu vou ter mais sono N1, N2, N3 e pouco sono REM. Tá. Na segunda parte da noite, eu vou ter mais sono REM. Então, se esse paciente habitualmente acorda às 3, 4 horas da manhã e não dorme mais, ele não está fazendo a quantidade de sono REM suficiente, que é a consolidação da noite, dos aprendizados. Então, ele vai ter uma mente cansada. Entendi. Se é um paciente que fica muito oscilando, aprofunda demais, aí eu tomo Zopidem, durmo, né, apago. Ok, você vai lá para o sono REM e não passou para os outros estágios, você vai ter cansaço físico. Se é um atleta, ele vai ter mais chance de ter uma lesão muscular ou durante uma atividade física. E como é interessante como tudo isso não está presente só na questão de uma parte do organismo, né? Ou da vida. É da vida ou do organismo completo. Porque a gente fala em cansaço, né? A gente falou de exaustão, a gente falou de não suficiência do ponto de vista técnico, né? A pessoa vai ter uma lesão. E como a gente precisa estar preocupado em se manter como máquina, né? Funcional.
né? E o sono é parte desse processo todo. Muito interessante. Esses dias atrás, e eu faço às vezes consulta online, então às vezes eu faço o primeiro atendimento, porque eu atendo aqui em Rio Preto, atendo em Mariana e atendo no Preto, em Minas Gerais, então às vezes eu faço a primeira consulta online, que é um benefício da minha especialidade, porque como eu não olho os dentes em si, né, eu vou olhar se a articulação, ele tá com dor, não tá com dor, então às vezes eu faço essa primeira consulta online e o retorno presencial, porque se eu precisar às vezes prescrever um medicamento, se eu precisar pedir um exame, quando ele vier no presencial, eu já tô com tudo isso pra gente já partir para o plano de tratamento. Tá legal. E esses dias eu recebi um paciente que já tinha no otorrino, o otorrino me indicou, porque ele tava com dor para engolir. Falei, é otorrino, tô com dor para engolir a garganta. Foi lá, nada. Aí o otorrino fez palpação e aí doeu. Aí ele falou, né, procura para ver. Aí a gente fez a primeira consulta online, quando eu falei para ele, vamos fazer então a primeira consulta online, ele... mas será? Funciona? Dentista? Falei, olha, vamos fazer, né? E você vai ver aí realmente. Né, durante a conversa, aí ele falei, abre a boca, fecha a boca, então eu já vejo, tem desvio, não tem desvio, tá estalando, tá abrindo muito, tá abrindo pouco. Que legal. Né, e às vezes o paciente já vai me relatando, dói aqui, então eu já vou correlacionando com alguma outra questão. Essa disfunção articular, essa disfunção, ela é mais articular, é muscular e articular? Quais exames eu vou partir? E aí ele tava com uma dor para engolir, e aí é uma pessoa que trabalha com material de loja de construção, então pega muito peso, e aí conversa vem, e fala, também eu troquei minha bicicleta. Eu falei, opa, trocou essa bicicleta? Como assim? Porque ele é lá de Minas e o pessoal anda muito de bike lá, e eu usava uma pra trilha, e agora eu comprei uma de estrada. E agora o pneu mais fino, o guidão não sei o que, eu tô meio tenso, tá ficando assim. Aí eu fui explicando pra ele. Você está vendo toda essa tensão, então toda essa musculatura. Então, às vezes, eu mostro para o paciente uma ficha, uma imagem para ele entender que os músculos, está vendo como um músculo sobrepõe a outro? Estão interligados. Então, às vezes, o paciente fala, nossa, eu não sabia que eram tantos. Então, porque se o músculo aqui da epiglóte aqui, ela vai para a submandibular, né? O do pescoço aqui vai aqui, e um sobrepõe no outro. Então, ele não é isolado. Se um está sendo sobrecarregado, ele vai irradiar para o outro. E aí tem uma questão articular. Lógico que vai precisar de placa, fez depois a tomografia, mas essa consulta inicial já deu para ele, prescrevi um medicamento, já aliviou a dor, aí passa os exercícios até ele chegar na fisioterapeuta. Por quê? Essa posição da articular, a fisioterapia que vai manejar esse paciente para voltar. Né? Eu vou tirar a sobrecarga, às vezes, com a placa, né? Porque não adianta, a fisioterapia trabalha de manhã, à noite ou durante o dia ele está comprimindo e vai perder o que foi feito. Então é por isso que é multidisciplinar. Né? E um paciente de ronco, por que às vezes a gente começa a roncar? Porque vai tendo flacidez. Né? Assim como o corpo engorda, a língua engorda, e assim como a bunda cai, a língua cai, eu falo. Então a língua fica flácida. Né? E aí o que acontece? Ela vai relaxando, ela vai obstruindo mais. E às vezes tem paciente de ronco que se fizer uma fono já melhora, não precisa colocar um aparelho. Legal. Né? Então assim, é toda essa avaliação que a gente vai conduzindo. Então por isso que não é uma coisa, né, às vezes rápida, né? Lógico que a gente tem um controle de uma dor aguda, de um problema agudo, do que está acontecendo, mas é um tratamento que a gente acompanha. Então não é fazer uma placa e tchau, vai embora. Não, esse paciente volta 30 dias, depois 40, depois 2 meses, 6 meses, 1 ano. Eu vejo que não é uma área estática também, do ponto de vista de conhecimento, porque a quantidade de relações que você teve que fazer, estudar, né, desde questão muscular, da questão facial, né, da boca, dos dentes, do sono, né, da questões psicológicas, relacionamento com outras profissões. É muito tempo de estudo, muito tempo de estrada. E também muita vivência própria. Muita né? vivência própria, isso. As situações que a gente passa, a gente aprende. Isso. Né? E uma coisa que eu aprendi muito foi que eu fiz um diagnóstico de doença celíaca com 38 anos. E o que é a doença celíaca? É a questão do glúten. Do glúten, sim. E a doença celíaca, antigamente, ela era vista como uma doença gastrointestinal. Não, ela é uma doença autoimune sistêmica. Então, antigamente, esperava para fazer o diagnóstico se o paciente tivesse diarreia, vômito, ou uma criança baixa estatura, baixo peso. Então, achava que era uma coisa da infância. E não. E ela pode ser assintomática. Eu não tinha sintomas clássicos, mas eu tinha deficiência de ferro recorrente, eu tinha depressão, eu tinha fluxo menstrual irregular, às vezes dor articular pode estar relacionada, né? Puberdade tardia, menopausa precoce, às vezes problema psiquiátrico, déficit de atenção. Então tem vários fatores. Então às vezes, e um dos fatores, né, das coisas que hoje eu trabalho bastante nas palestras, é os sintomas bucais da doença celíaca com os dentistas.
Porque, às vezes, o paciente, e eu falo, parece que os anjinhos vão mandando, assim, porque chegam para mim, eu falo, impossível, não é, eu não vou, deve ser, eu estou só olhando para isso. E vão vindo com muitos sintomas bucais, né? E, às vezes, afta recorrente, ou o bruxismo pode ser. Então, meu TCC da minha especialização foi de cefaleias imigrantes, que são as enxaquecas, relacionadas como um preditor para investigar a doença celíaca. Entendi. Então, assim, a doença é uma doença que às vezes o paciente demora 17 anos para chegar no diagnóstico. Ele já passou por 5 médicos que desencorajaram ele a investigar. Porque tem que fazer os exames de sangue, tem a biópsia para fazer a endoscopia pontuais, porque senão você vai ter um falso negativo. Então, eu falo muito com os dentistas, porque às vezes a gente pode ser o primeiro a estar com esse paciente. Então, eu tenho paciente de 10 anos que eu fiz diagnóstico, eu tenho paciente de 23 anos que eu fiz diagnóstico. Que interessante, interrompendo você, porque o que eu vejo? Eu vejo um hábito e um hábito, né, uma recorrência de aprofundamento do problema. Eu não sei o que é isso, eu vou atrás. Eu não sei o que é isso, eu vou atrás. É essa área, eu vou resolver aqui. Eu preciso desse conhecimento porque isso não me resolveu. Isso vai escalando, porque a gente está falando de doença celíaca, de sono, e tudo começou como dentista. Como dentista. Só que você olhar para a boca, onde tem alguns indicativos que diagnosticam, que poderiam diagnosticar a doença celíaca precocemente, isso é muito legal, porque não é simples assim, tem que ter um conhecimento aprofundado, né, da natureza, né, do ser humano. Porque aquilo que a gente é inseguro, a gente não trata e não investiga. É verdade. É verdade. Né? Eu nunca tive muita habilidade em prótese. Não fazia, porque eu não tinha segurança para fazer. Sim. Mas isso é também uma parte da curiosidade também, né, do profissional? Eu acho que é isso de querer, e aí foi indo e agora eu tô na saliva. Comecei a me aprofundando na saliva. Hoje à noite estou indo para São Paulo fazer o congresso de saliva. Que legal. Né, que é o MEDS, que é um meeting de saliva, diagnóstico salivar, porque a saliva também, assim como o sono, diz muita coisa para a saúde sistêmica. E qual é o contexto da palestra nesse sentido agora? Porque você falou no começo que também é palestrante, né? Você ensina as pessoas sobre isso, a outros pares sobre isso? Ensino com relação, às vezes, ao diagnóstico da doença celíaca, né? Às vezes a mentoria, porque eu tô com um paciente assim, como é que eu conduzo esse paciente, porque às vezes ele vai ter mais perda óssea, tem aumento de índice de cáries. Então esse paciente chegou para mim e falou que ele é celíaco. O que eu preciso olhar para ele? Tá. Né? Então, como é conduzir esse paciente? Mas também eu faço muita palestra em empresas. Ok. Que aí eu vou, como com sono, quanto que o sono, né, em semana de segurança de trabalho, semana da saúde, né, o quanto que o sono está relacionado a acidente de trabalho, à produtividade, o quanto que o mau hálito está relacionado ao bem-estar do paciente, do colaborador. Com o convívio social, inclusive. No convívio social. Né? Então, às vezes, ninguém tem essa coragem. Então, existe um site de halitose onde você pode colocar... Nós estamos no mês da halitose, né? Então, assim, existe um site onde você coloca o e-mail da pessoa e a associação de halitose vai entrar em contato com ele. Que legal. Né? Porque, às vezes, a halitose não é só na boca. Sim. Um dos fatores pode ser aumento. E às vezes a pessoa fala, nossa, eu escovo, passo por dental e formo tártaro. Por quê? Gástrico, tem a questão também, tem uma questão salivar, Uhum. tem uma questão gástrica, tem a questão diabética, porque todo outro comorbidade que ele tiver vai liberar enzimas, toxinas no sangue, que às vezes vão passar pelo pulmão. Quando passa pelo pulmão, ela vai ser exalada pela via aérea. E às vezes é quando vem o mau hálito. Entendi. Então, às vezes, eu tenho que aumentar a quantidade de saliva, eu tenho que controlar as outras doenças. Se é um idoso, já é normal ele ter diminuição da produção de saliva. Então, eu faço essa análise salivar, às vezes, para os colegas me encaminham os pacientes, eu faço análise salivar e ele vai com laudo para o profissional. Uhum. Né? Mas, às vezes, essa orientação em casa de repouso, né? Como que o cuidador vai lidar com esse idoso, né? Porque ele é desdentado, que não tem que ter essa saúde bucal, os outros medicamentos, porque o idoso ele vai perdendo um pouco da qualidade da vida social, porque ele não quer ir, porque ele não sabe o que vai comer, fica inseguro, não quer sorrir porque não se sente bem. Então, assim, essas palestras vão desde para acadêmicos, desde empresas, né, assim, para, às vezes, para o leigo, né, como cuidar. De forma geral, para informar as pessoas. E pensando na sua profissão de forma total, quais são as partes mais difíceis, quais os maiores desafios que você enfrenta? Eu acho que o maior desafio da odontologia é o investimento alto. Investimento. Né? É um investimento alto para a graduação, são muitos materiais. É um investimento alto para a formação,
né? Você não sai sabendo aprofundado né, numa área. Se você quer aprofundar, você tem que fazer a especialização é paga. Diferente da medicina, que às vezes ele vai para uma residência e ele tem uma bolsa para continuar estudando. Tá. Né, da odontologia não, então isso é desafiador para você conseguir continuar estudando, né, eu já me formei e já tinha que estar ganhando o meu, então assim, é difícil você conseguir conciliar tudo isso daí. Mas a odontologia, né, eu acho que é gratificante para quem está se formando, porque ela é ampla também, né, você sai só da cadeira, hoje em dia tem cada vez mais opções, né, para odontologia, mas o desafio, eu acho que é esse, as pessoas não gostam de ir no dentista, né? Então, às vezes, ela vai num salão e gasta um valor que ela poderia investir numa limpeza e não tem dinheiro. Né? Eu vou e faço 5 tatuagens e não vou lá fazer um implante para restabelecer a minha saúde bucal. Entendi. E eu falo que a saúde bucal não é só a estética do sorriso. Ela tem a função da mastigação. Ela tem a função da fala, a função do sorriso, a função social. A função social, que interessante. E hoje, cada dia mais, a gente vive mais. Então, eu sempre falo para o paciente, às vezes ele chega com 60, 70. Ah, mas eu já tô velho. Velho como? Não, você já viveu bastante. Né? Então, se a gente vive até os 96 e muito chegando aos 100... É verdade. Se você tem mais 30 anos para frente, como você quer chegar lá na frente? Ah, eu não vou fazer um implante, já tô velho. Né? Tem pacientes que às vezes com 80, com 90. Minha mãe com 60 e pouco anos estava colocando aparelho. Perfeito. Eu acho que isso que você falou é interessante, porque as pessoas estão envelhecendo com mais qualidade de vida, né? Com uma consciência de realizar mais coisas, inclusive. Então, manter a saúde de forma geral, e a bucal está incluída nisso, né? O sono, a manutenção do sono, tem feito parte da vida das pessoas, né? Mas ainda assim precisa de uma consciência, né? Sobre essa continuidade, né, da vida que você falou, me falou, na fase adulta ou mesmo numa fase mais velha, né, é possível continuar os tratamentos, é necessário. É necessário, né? Esse olhar. Eu fiz um trabalho com a Prefeitura de Mariana e foram 3 dias de palestras num centro de idosos, né, que faz a parte de academia, ginástica, dessa consciência da terceira idade com a saúde bucal, da relação, né, de como trocar, quando eu troco uma prótese, né, porque quais são as adaptações que eu tenho que fazer, qual o cuidado que eu tenho que ter, qual a relação da minha saúde com a hipertensão, né, se eu tiver com a boca com inflamação gengival, periodontal, vai piorar a minha hipertensão talvez, vai ficar difícil de eu controlar a minha diabetes. Sim. Né, na gestação, se a mulher não tiver acompanhamento, predispõe ela a ter um parto prematuro, predispõe ela a ter uma criança de baixo peso. Quanta coisa. Né? E antigamente a gestante falava, não, gestante não pode ir no dentista. Não, deve ir desde o início. Né? Tem cuidados hoje em dia. Hoje em dia até porque a radiação diminuiu muito. Então se realmente for preciso fazer um raio-x pra gente, tem como fazer. Tá. Né? Tem como tratar, não precisa ficar, né, mistificando mais, não tem mais isso, né? E doutora, você já contou um caso para nós, assim, mas existe algum caso que você possa trazer pra gente que marcou a sua vida profissional? Olha, eu tenho o privilégio de muitos casos marcarem assim. Porque geralmente o paciente fala assim, nossa, nunca ninguém me escutou assim, nunca ninguém perguntou isso, nunca acreditaram na minha dor. Né? Então, esses dias eu atendi uma paciente online também, e aí ela tem fibromialgia, ela tinha dificuldade de fazer esporte, ela tem muita dor articular, né? E aí ela foi contando toda a história dela. E eu falei, sim, isso tem relação, isso faz sentido, vamos investigar aqui, vamos investigar ali, né? Vamos refazer, como é que tá a sua vitamina B12, né? E a vitamina B12 é uma coisa que sempre me surpreende no consultório, porque a vitamina B12 ela tá muito relacionada à dor, à memória, né? Ela é responsável pela formação de células do sangue, então às vezes, aí ela tem um limiar muito amplo, então o valor de referência dela vai de 200 a 900. Tá. E eu, como celíaca, tenho que estar mais acompanhando a minha B12, por isso fui entendendo mais da B12, né? E aí, às vezes eu pergunto pro paciente, faz tempo que você faz exame de sangue? Ah, eu fiz recente. Como é que tá a sua vitamina B12? Ah, o médico falou que tá normal. Normal quanto? Eu falei, olha, porque geralmente se o paciente tiver dor crônica, a gente gosta de deixar próximo do máximo, né? Senão fica no meio, né? Então eu falei, tá 200 e pouco. Né? Não, a gente tem que aumentar, tem que suplementar. Então eu faço essa suplementação. E essa paciente, no final da consulta, chorou. Porque ela falou, tô me sentindo ouvida, acolhida. Né? E tem assim, uma outra paciente também que estava com muita dor, fazia 3 anos que estava com dor articular, não estava conseguindo, foi limitando a alimentação. Sim. Foi restringindo por causa dessa dor, já usava dentadura, já tinha trocado a prótese dela,
3 vezes e não dava certo. Aí ela foi numa colega que tinha participado de uma palestra que eu fiz, e aí ela me encaminhou. E aí eu olhei e falei, olha, realmente a sua prótese aqui não está dando muita estabilidade para sua articulação não está estável, se predispõe à dor. Tá. Mas vamos olhar. Eu sinto que eu mordo só de um lado. Eu coloquei lá o carbono para avaliar, realmente está mordendo mais de um lado. Vamos ver se melhora. Eu fiz um ajuste. Ela voltou, nossa, melhorou bastante. Eu ajustei mais um pouco, na segunda vez, nossa, doutora, eu voltei a comer carne. Minhas filhas me ofereciam para ir num churrasco, eu já falava que eu não gostava de carne, que eu não queria mais comer. E não era verdade. Porque se sentia insegura. Que coisa. E ela, assim, chorou, agradeceu tanto, porque passou a dor. Uhum. E como que e a dor é uma coisa muito pessoal, né? Por mais que... A dor é relativa. Então, se você fala que você tá com dor, eu tenho que acreditar que você tá com dor. Pra você, você tá com dor. Tem pessoas que suportam mais, suportam menos, né? E E eu falo assim, às vezes, se tem uma permeabilidade intestinal, uma inflamação intestinal, às vezes perguntam, como que tá seu intestino? Tá funcionando? Não tá funcionando? A pessoa fala, você viu um dentista mesmo? A pessoa perguntando como é que tá meu intestino. Porque se às vezes está uma permeabilidade intestinal, as toxinas, as proteínas que eram para ser quebradas no intestino, elas não são quebradas como deveriam. Uhum. Então, ao invés de elas passarem como um aminoácido, uma molécula pequenininha, ela vai passar uma molécula maior. E aí o organismo vai falar, epa, tem um corpo estranho aqui. E ele vai ficar sempre alerta num processo inflamatório. E aí vai sobrecarregando os órgãos e o processo e fica tudo dolorido, tudo dói. Dói aqui, dói aqui, dói aqui. E o que acontece? Assim como o intestino fica permeável, a membrana cerebral também fica. Tá. Então, esse cérebro vai ficando hipersensível, que é o paciente, às vezes, de dor crônica. A dor crônica é aquela que não para. Faz mais de 3 meses que eu tenho essa dor. Nossa. Essa dor ela não precisa estar o dia inteiro nesse, mas ela tá ali, aquela dor se repete por 3 meses. Né? Então, se eu não controlar a B12 dele, que é responsável por formar a mielina, a camada em volta do nervo, de proteção desse nervo, vai ser difícil. Né? Se eu não desprogramar o cérebro dele com medicamentos, né, às vezes antidepressivo, tem, né? Então, a gente fala hoje é uma polifarmácia. Polifarmácia. Porque você não entra com um medicamento, porque é melhor eu usar vários medicamentos com uma dose baixa do que eu colocar um que eu vou ter um efeito colateral muito grande. Tá. Né? E às vezes eu também faço a parte de prescrição do canabidiol. Né? Dependendo dos casos, dá para prescrever o canabidiol. Então, assim, para cada caso é um caso. E isso que eu acho mais encantador, né, dessa área, que é essa individualização. Né? Porque às vezes, quando é uma odontologia, né, de canal do endodontista, é uma técnica, é uma sequência. Lógico que tem casos variáveis, claro, né? E quem gosta, né, disso. Mas eu gosto dessa parte justamente por isso, porque cada história, cada paciente eu tenho que identificar, eu tenho que conversar, e às vezes eu falo, olha, essa doença que você trouxe para mim eu não conheço não, vou estudar, depois eu te falo se pode ter alguma relação ou não. Eu não sei de tudo. Claro. Né? E é interessante porque essa consciência de não saber de tudo é que promove o avanço do estudo, não é? E vamos procurar, vamos investigar, inclusive investigar para resolver o problema do próprio paciente. Doutora, aprendi muito, sempre aprendo aqui, eu acho que eu sou o maior beneficiado disso tudo, né? E para mim foi uma satisfação ouvir você e aprender bastante, inclusive. A gente está se aproximando do fim do podcast e eu gostaria de pedir para você deixar uma dica. Então, para os próximos profissionais, os profissionais que estão chegando no mercado, e qual seria essa grande dica para eles? Eu acho que a grande dica é não criar barreira. Né? Ter essa escuta ativa do paciente, né? Realmente, assim, o paciente falar e eu estar realmente escutando ali. Né? Eu saber qual que é a necessidade desse paciente. Às vezes eu falo para o paciente, olha, eu vou te fazer uma visão geral. Não quer dizer que você vai tratar tudo agora, mas você precisa saber o que você precisa, né? Qual a sua necessidade, e a gente vai trabalhar com prioridades. Né? Então, para esse recém-formado, é esse olhar do paciente que chega para ele como um todo, né? Não só ali nos dentes dele, né? Tem muito fator socioemocional ligado, né? Cultural, né? Saber que esse paciente ele tem uma resistência, a gente tem que estar ali para acolher, abraçar, né? Então, a gente receber o paciente com um sorriso, né? Faz uma grande diferença para esse paciente. Sensacional. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, foi ótimo assim, a oportunidade de estar podendo falar, para abrir os olhares dos nossos profissionais, né, que saem, às vezes a gente está meio perdido, a gente sai meio, bom, já sei, já que gosto de trabalhar, não tenho preguiça de trabalhar, vou pôr a mão na massa, né? Exato. Então, assim, é sair com esse olhar amplo. Muito obrigado mais uma vez. E para você que chegou até aqui, tchau, tchau.
Mais uma hora aqui falando ainda. Muito. Deixa eu pegar mais uma água para você. Eu aceito. Tá seca, seca, seca. Tá, vamos lá. Deixa eu falar, gente. Tá vendo? Até a câmera quer que eu continue falando. Tá vendo? E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.